noite. Bom, boa noite a todas e todos. A gente vai dar continuidade aqui nas nossas lives que compõem o webinário. Hoje é o quinto dia, né, de lives com convidados muito especiais. O tema principal é a expansão econômica e geopolítica da China, a nova economia do projetamento, o desenvolvimento de grandes projetos de infraestrutura, investimentos da China no Brasil. Isso foi mais ou menos uma pauta que a gente brifou para os convidados, mas é claro que os temas abordados serão vários, né? Relembrando que a gente teve um primeiro webinário no ano passado, que eu e Marcelo organizamos. A gente teve aqui a presença do professor José Luiz Fiore, da UFRJ, do Elias Jabbour, que está aqui com a gente hoje, da UERJ, do Fábio Tosi, da Geografia, da UFMG, do Pepe Escobar, que é o jornalista importantíssimo, nossa referência do Asian Times, o Tiago Schultz, que é arquiteto da UFBA, o Pasqualino, que também é professor de arquitetura da UFBA, a Mônica Bruckmann, que é uma grande pesquisadora sobre geopolítica e América Latina da UF, o Gilberto Libânio, da UFMG, o Dejan Milajrović, do México, ele é um sérvio, mas mora no México, e esse webinário teve a finalização da presidenta Dilma Rousseff. Isso aconteceu ano passado e a gente decidiu dar continuidade. Esse semestre, esse webinário, ele também vai ter diversos encontros, mas ele agora é composto pelos participantes, que são 2 turmas de graduação da Escola de Arquitetura da UFMG e 2 turmas das 2 pós-graduação da Escola de Arquitetura da UFMG. Então, nós temos alunos da graduação e da pós-graduação aqui conosco. A ideia é trabalhar de forma mais ampla a temática da geopolítica e do planejamento territorial. Eu e o professor Marcelo criamos um grupo de pesquisa esse ano para abordar essa temática, ele se chama Geopolítica e Planejamento Territorial, GeoPT, e esse evento conta com o apoio do Instituto Confúcio da UFMG. A gente teve aqui o Leandro Diniz, que é o diretor brasileiro do Instituto Confúcio no Brasil, professor da Letras e meu parceiro em diversas outras atividades. E na semana que vem, para encerrar esse seminário, a gente vai ter a presença do ministro conselheiro da Embaixada da República Popular da China, Ku Yuhui, para fechar esse evento, assim como tivemos o ano passado, o encerramento com a presidenta Dilma. Outra coisa que é legal de falar, que o ano passado a gente transcreveu as falas, a gente editou os vídeos estão disponíveis no YouTube, no nosso canal que chama Geopolítica, e esse ano a gente vai editar novamente, vamos disponibilizar, vai ficar aberto ao público, e vamos também fazer o volume 2, transcrever essas falas e, claro, enviar para vocês que são palestrantes, passarem os olhos, fazerem as correções necessárias e vamos publicar volume 1 e volume 2, tá? Então, isso é um pouco dos desdobramentos. Vou apresentar os nossos convidados. O querido amigo, companheiro, camarada Elias Jabbour, possui graduação em Geografia pela Universidade de São Paulo, mestrado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, doutorado em Geografia pela Universidade de São Paulo. É professor adjunto da Faculdade de Ciências Econômicas do Estado do Rio de Janeiro, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas, também dessa universidade, e do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da UERJ. Tem experiência na área de Geografia, Economia, com ênfase em Geografia Humana e Econômica, Economia Política Internacional, Planejamento Econômico, atuando principalmente nos seguintes temas: China, categorias de transição ao socialismo, estratégias de experiências nacionais e comparadas e desenvolvimento, categoria marxista de formação econômico-social e pensamento independente de Nato Rangel. O professor Javier Vadel, da PUC Minas Gerais, está aqui pertinho da gente, possui graduação em licenciatura em Relações Internacionais, Universidade Nacional de Rosário, mestrado em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas.
Atualmente é professor da PUC de Minas Gerais, professor visitante da Universidade de Rosário, professor colaborador da Universidade Estadual da Paraíba, editor de estudos internacionais, revista de relações internacionais da PUC Minas Gerais. Ele é líder do grupo de pesquisa das potências médias, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 2, membro do Conselho Científico do Instituto de Estudos da Ásia, membro da Rede de Integração da América Latina e Caribe, membro do Grupo de Investigação e Cooperação Sul-Sul e Integrações Regionais da Rede Espanhola de Estudos de Desenvolvimento, tem experiência na área de ciência política, com ênfase em relações internacionais, bilaterais e multilaterais, atuando principalmente nos seguintes temas: economia política internacional, relações internacionais da América do Sul, neoliberalismo e globalização, relação Brasil-Argentina, integração regional, Mercosul e Unasul, BRICS e potências emergentes, desenvolvimento socioeconômico da China em relação China-América Latina. Então, esse é o currículo dessas duas sumidades que nós temos para falar hoje aqui com a gente. Bem-vindos. Eu vou abrir a palavra para o Elias e aí a gente vai fechar todos os outros microfones. Você quer falar alguma coisa, Marcelo? Não? Então, Elias, você tem aí de 30 a 50 minutos para falar. Tá bom. Pessoal, eu não vou usar nenhum slide, porque eu tenho cada vez... Eu estou percebendo, Natasha, eu não sei se eu estou correto na minha... aliás, boa noite ao Marcelo também, ao meu irmão Javier e à Laura, que eu fico muito feliz em vê-la conosco aqui. Eu tenho tido a convicção cada vez maior nos últimos 2 anos, ao longo da pandemia, de que quanto menos formal for uma apresentação, melhor é a apreensão da parte de quem vai falar, né? Ou seja, então eu uso slide sempre e tal, mas hoje eu falei, pô, é um ambiente tão legal as coisas que a Natasha faz, que eu vou lá falar, expor as minhas opiniões e tal, do que eu tenho construído cientificamente nos últimos anos, né? E quando aliás, que puder ligar a câmera, por favor, é um favor que faz para mim, porque para professor assim, aliás, é uma desgraça falar para a telinha fechada, né? Mas quem puder tinha que fechar por questões de conexão, eu entendo perfeitamente. Então, eu vou fazer um bate-papo aqui bem rápido, porque eu quero voltar com vocês aqui, que eu quero dar um curso de 2 a 3 horas sobre economia de projetamento, tá? Que é um conceito que eu estou relançando, vamos dizer assim, com outras bases, né? E que eu acredito ser muito útil para entender não somente o que está acontecendo na China hoje, mas aquela velha história do Marx, ou seja, você para entender a anatomia do macaco tem que entender a anatomia humana, né? O que está lá na frente mostra para os atrasados o que é o futuro, né? Eu quero fazer 2 convites para vocês. Eu estou lançando um livro agora, meu 5º livro escrito, né? Que é China, o Socialismo do Século XXI, pela Boitempo Editorial. Todo mundo conhece essa editora. Um livro que eu escrevi junto com o Alberto Gabrielli. É um livro assim que busca, enfim, vai cair como uma bomba no debate de ideias, porque nós desmistificamos o que é socialismo, nós reconstruímos toda essa questão do socialismo, e do ponto de vista teórico propriamente dito, a partir de uma reinterpretação dos conceitos de lei do valor, formação econômico-social e modo de produção de Marx. Nós reconstruímos esses conceitos, né? E a partir dessa reconstrução nós fazemos um balanço do capitalismo e do socialismo no século XX e partimos para a análise da China na segunda parte do livro, ou seja, é um livro que vai cair como uma bomba no debate de ideias. Eu vou mais apanhar do que ser elogiado, certamente, mas eu sou um cara que eu não tenho muito problema com isso, né? E no dia 22 agora é o lançamento do livro, que vai ser um debate entre eu, a presidenta Dilma Rousseff, né, e o professor Silvio Almeida sobre esse livro que eu estou lançando, né? Então, eles estão lendo o livro e tal, e estou até curioso para saber o que eles pensam, né? Apesar que o Silvio é amigo, então o Silvio já até sei o que ele vai falar, né? Agora, da Dilma, eu não sei o que vem dali, né? Eu acho que ela vai gostar, porque ela gosta da China, né? Ela tem... Então, fica a dica, assistam essa última aula que a Dilma deu para a gente no curso do semestre passado. Era sobre a China, e aí ela vai falar de capitalismo de vigilância, mas também vai
defendeu o 5G no Brasil via Huawei, maravilhosa, assim. Não, ela dá um salto positivo nesse aspecto, eu acho. Mas, enfim, é um convite, segunda-feira, dia 22, às 11 da manhã, esse debate. Quem quiser comprar o livro já está em pré-venda na Boitempo. E dia 29 vou lançar aqui no Rio. Né? Dia 29 vou lançar aqui no Rio presencial, com todas as medidas de segurança sendo tomadas enfim, vai ser uma primeira chance de encontrar pessoas que eu não vejo há muito tempo, né? A Natasha falou que vai vir, inclusive. O Javier vai dar um jeito de vir também, pelo jeito, ele tem onde ficar aqui no Rio, né? Mas eu sei que é difícil para o Javier também. Pessoal, qual que é o meu recado para vocês, tá? Eu tenho uma... O Javier já sabe o que eu vou falar, a Natasha, a Laura também deve saber o que eu vou falar, mas eu vou repetir mais uma vez essa história. Eu, em 2008, eu tomei assim, não um choque, mas a China lançou um pacote para poder enfrentar a crise financeira asiática, a crise financeira internacional, um pacote de 600 bilhões de dólares na época, coisa de 12% do PIB. Até aí, normal. Qualquer estado do mundo que tenha soberania monetária pode criar moeda e lançar e investir em infraestrutura e tal, para gerar demanda, para estabilizar o consumo e assim enfrentar uma crise externa ou interna, tá? Normal, até aí não tem nenhuma novidade. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte, é que esse pacote estava sendo executado por 98, na época não, já agora, né? 96 grandes conglomerados empresariais estatais, ou seja, como se fossem 96 empresas do princípio ativo da Petrobras intervindo diretamente na economia, né? E 30 bancos de desenvolvimento do princípio ativo do BNDES, só que em nível nacional, municipal e provincial, criando literalmente moeda, ou seja, emitindo dívida para que esses 96 conglomerados, porque conglomerado é mais do que uma empresa, né? Ou seja, e tem a Petrobras e as suas subsidiárias, né? As subsidiárias cumprem, elas executam os investimentos da empresa. Então, imaginem vocês, assim, 96 grandes conglomerados empresariais estatais executando milhares de projetos simultaneamente. Simultaneamente. Ou seja, isso significou, por exemplo, assim, para vocês terem uma ideia mais concreta, uma completa reconfiguração do território chinês. Completa reconfiguração do território chinês. Por exemplo, somente nos últimos 20 anos, os chineses construíram 40 mil quilômetros de trens de alta velocidade. Né? Ou seja, o impacto disso para a unificação do território econômico chinês é uma coisa impressionante. É algo que é comparável, só que num grau muito maior do que aconteceu nos Estados Unidos no final do século XIX, que é um processo a ser estudado, a formação da economia continental norte-americana. E nas cidades chinesas, por exemplo, já que vocês são arquitetos, eu acho que tem uma coisa que é muito interessante, que envolve essas obras executadas a partir de 2008, tudo isso, né? Eu fui em alguma das minhas idas à China. Eu sou um cara tão institucional, pessoal, que se vocês me perguntarem se eu conheço algum professor chinês que dá aula lá, eu vou falar que não, porque eu não conheço. Todas as minhas pesquisas na China foram feitas com mochila nas costas. Entendeu? Eu não tenho nenhuma instituição a qual sou ligado, algum think tank, alguma rede da qual seja o dono dela, alguma coisa assim que me dê um braço institucional para poder entrar nos lugares. Eu sou cara de pau mesmo. Eu coloco uma mochila nas costas e viajo e fico 5 meses no lugar, com o mínimo de dinheiro possível. Eu lembro que em 2009, eu estive em Xangai e eu fui em uma cidade que é a cidade que, na época, produzia metade dos laptops do mundo, um treco desses assim, que a Laura deve conhecer, a Natasha, o Javier deve conhecer. E é uma cidade na conurbação urbana de Xangai. E lá eu perguntei para o trabalhador, né? Aí eu pedi autorização da empresa, eu sou um pesquisador e tal, sabe? Qual o tempo que ele demorava em 2009 para chegar em casa? Para ir para o trabalho e chegar em casa. Ele falou, olha, é 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu falei, pronto, não é muito diferente de São Paulo, por exemplo, ou do Rio. Eu voltei nesse mesmo lugar em 2018, e eu perguntei para ele, ou seja, Xangai passou por um processo
de transformação em um grande hub, ou seja, existe uma infraestrutura urbana em Xangai hoje simplesmente impressionante. Ou seja, Xangai tem túneis de 4 andares para baixo, né? Ou seja, e 4 andares para cima, assim, de viadutos, né? E eu perguntei para o cara, e aí, amigo, não para esse trabalhador, mas perguntei para o... E aí, quanto tempo demora para sair de casa para o trabalho agora aí e tal? Falou, olha, hoje é 9 minutos no máximo para ir, 9 minutos no máximo para voltar. Ou seja, isso é um grau de intervenção urbana que não é uma brincadeira. Nós que somos de esquerda, não sei o quê, queremos o bem das pessoas e tal, nós temos que pensar em termos, Natasha, de como nós vamos, aí vou falar do Brasil, tá? Como nós vamos reconstruir o capitalismo que foi destruído pela Operação Lava Jato, essas empresas de engenharia mecânica pesada, engenharia pesada, né? E a partir do Estado criar grandes conglomerados público-privados capazes de tocar as grandes obras necessárias de infraestrutura urbana no Brasil. Para quê? Para melhorar a vida das pessoas. Ao invés do cara demorar 2 horas para o trabalho, demorar apenas meia hora no máximo, 20 minutos, dentro de um trem de alta velocidade, ou de um metrô. Então, isso significa que você, um arquiteto ou engenheiro de projeto, com esse projeto, ele tem uma visão, por exemplo, de longo alcance e puro comprometimento com os interesses nacionais e populares, e pensar que uma cidade precisa ter metrô para tudo quanto é canto. Não é? Então, nós temos que pensar essa engenharia que os chineses pensaram. E as pessoas na China hoje vivem muito melhor nas cidades do que há 20 anos atrás. Não estou falando que a vida na China é fácil, não, pessoal. Aqui ninguém está para elogiar a China, não. Mas vive muito melhor que no Brasil. Ainda mais agora, depois da intervenção sobre as grandes corporações imobiliárias, né? Vai ficar mais fácil se viver. Mas eu estou dando um exemplo aqui do seguinte: sem desenvolvimento acelerado das forças produtivas, não há solução da questão urbana. Tá? Que é o nosso desafio. E a questão urbana, por exemplo, para terminar a parte do Brasil voltar para a China, porque já é minha provocação típica do Asperger, né? Que eu comentei com a 30, 40 anos atrás, a gente falava o seguinte na sala de aula: olha, o Brasil, para poder solucionar o problema urbano, vai precisar de uma reforma agrária, não é isso? O Brasil precisa de voltar para o campo porque as cidades não suportam mais. Eu acho que essa questão, por exemplo, hoje, a questão agrária brasileira, ela foi substituída pela necessidade de um capital financeiro capaz de financiar um grau de desenvolvimento que leve a nossa taxa de investimentos das atuais 15% do PIB para 25% no mínimo. Ou seja, 25% do PIB brasileiro criado sem reinvestido em infraestruturas urbanas. Ou seja, e para isso você vai ter que ter banco para isso daí. Vai ter que ter empresa para executar essas obras e bancos. Então, esse aparato institucional, produtivo e financeiro substituiu a reforma agrária para a solução das questões urbanas, da grande questão urbana brasileira. Não que eu sou contra a reforma agrária, não sou contra a reforma agrária, eu só não acho possível mais isso. Acho que isso ficou para trás. Hoje nós temos que pensar em gerar 20 milhões de empregos urbanos no Brasil nos próximos 10 anos. E, para isso, você vai ter que reconstruir todo esse sistema financeiro, toda essa institucionalidade financeira e produtiva para reconstruir o país, e começando pelas grandes cidades. Tá? E isso vai gerar 20 milhões de empregos urbanos imediatamente. Esse é o desafio nosso. Se nós queremos mostrar que somos de esquerda, pessoal, revolucionários, de esquerda, isso, aquilo, nós temos que apresentar um plano para colocar comida na mesa das pessoas. E, para isso, precisa de geração de emprego. E a solução que eu tenho é essa que eu estou dando para vocês aqui. Tá? É polêmico, porque eu estou tratando de desenvolvimentismo na veia, não tem solução fora disso. Só é contra o desenvolvimento da classe média, que pode crescer 1% ao ano no país, 2%, que não vai faltar comida para ela, mas para o povo é importante que haja desenvolvimento acelerado das suas produtivas, né? E existem coisas que são muito caras ao povo, pessoal. O lazer é muito caro ao povo, hora com a família é muito caro ao povo. E, para isso, você precisa de meios de transporte capazes de fazer com que a vida das pessoas melhore, né?
e uma rede de abastecimento alimentar também baseado na grande produção agrícola, capaz de fazer com que o preço da comida caia, né? Ou seja, o problema do Brasil não é somente o preço da comida, é que as pessoas não têm dinheiro para comprar comida, pessoal. Esse que é o problema, né? Voltando à China, pessoal. Já fiz a minha propaganda sobre Elias, candidato a presidente da República, tá? Então já lancei aqui um pouco da minha plataforma, tá? Para vocês, né? E o caso da China. Então, eu olho para esse processo que ocorre a partir de 2008 e falo, bom, pessoal, as teorias, aí eu grudo no Hegel, né? Ou seja, teoria e história são duas coisas que não se distinguem uma coisa da outra. Então, eu percebo o seguinte, olha, isso está acontecendo na China hoje, esses milhares de projetos sendo executados simultaneamente. Isso aqui, as teorias gerais do desenvolvimento econômico que eu ensino na faculdade não dão conta disso mais. O estruturalismo latino-americano, o estruturalismo anglo-saxão, as teorias de Estado desenvolvimentista, Keynes, Schumpeter, ele explica mais. Por quê? Porque eles criaram teorias para entender o capitalismo em um determinado momento histórico. Tá? Porque a teoria e a história andam lado a lado. Logo, o que está acontecendo na China desde 2008 é um movimento que vai levando ao surgimento de novos conceitos que cabe a nós, cientistas sociais, vamos dizer assim, aprender esses conceitos. Né? Ou seja, o conceito se manifestando no mundo real, ou seja, no movimento real. E é isso que eu estou tentando buscar na minha agenda de pesquisa. É daí que surge a nova economia do projetamento. Por exemplo, o Javier está sabendo dessa discussão. Existe um economista chamado Barry Naughton, que é super famoso, um cara de alto nível, o cara que mais entende de China no mundo, que está falando a um liberal, logo um empiricista, dizendo, olha, existe uma coisa nova na China, não é capitalismo, na minha opinião, mais, nem socialismo, mas é uma coisa nova, que eu não sei o nome desse negócio aí. Qual que é a diferença entre o que eu estou abordando e o Barry Naughton? Não que eu seja melhor do que ele, eu não sou ninguém, pessoal. Eu e a Laura somos geógrafos da USP aí, sabe? Eu não sou ninguém. Eu sou apenas um cara que exercita livremente meu pensamento. A diferença é que o Barry Naughton, como economista liberal, ele é um cara que é kantiano, ou seja, sem saber às vezes, e o Kant ele faz uma revolução copernicana na ciência, que é a superação de sujeito-objeto. Na reação a Hume, por exemplo, né? ao utilitarismo do Hume. O Hegel supera isso depois, e tal, como a gente sabe, o sujeito sabe, enfim. Só que o nosso amigo Barry Naughton está fazendo o seguinte, aquele cara que está olhando para o objeto, que é a China, e a partir da experiência, ou seja, do empírico, está tirando assim, as suas conclusões. Porque para ele não existe a essência, só existe a aparência. Isso são os liberais. Então, ele é honesto em falar que existe uma coisa nova, a casa é nova, é tudo novo, só que eu não sei como que é. Por quê? Porque ele não vai entrar, ele não tem uma filosofia que o capacite a entrar no objeto, e a partir da entrada nesse objeto, observa-se as múltiplas determinações do concreto, né? E a partir disso, se historiciza a ponto de criar conceitos, vamos dizer assim, né? Ou seja, a criação de conceitos historicamente criados. Para isso tem que entrar no objeto. O Barry Naughton não entra. E ele não tem obrigação de entrar. Os marxistas teriam a obrigação de entrar, mas não conseguem entrar porque o marxismo no Ocidente ele é um braço do positivismo. Né? Então, o que acontece? Eu percebo que existe uma coisa nova acontecendo, né? E aí eu enlouqueço e tal, eu já tinha parado com as drogas e o álcool nessa época, né? Já tinha me casado de novo, essa coisa toda, né? Aí eu abandono as teorias do desenvolvimento econômico, então a heterodoxia hoje me odeia, porque eu não uso mais, eu uso esses pensadores todos que eu falei, mas eles são capazes de entender pedaços da China, mas não entender a totalidade. E eu troco tudo isso pelo conceito marxista de formação econômico-social. Porque esse conceito me abre um relevo de análise diante de mim que me capacita a olhar o fenômeno historicamente. Né? E quando eu falo história, pessoal, eu estou falando o oposto do que você vê na cabeça desse pessoal todo que fala da China. Né? Por quê? Porque a história
ela é o quê? Ela é a ciência que dá sentido aos fatos, e a história é a única ciência que é capaz de organizar a razão humana. Então, eu tenho que, para entender um fenômeno, eu tenho que ir na história do fenômeno. Então, eu percebo que a China, em 78, ela constrói o quê? O socialismo se reinventa na China através de instituições de mercado. Né? Aí tudo bem, puta, Elias, que descoberta legal, né? Que bonito isso, né? Você é todo não dogmático e tal, você está rompendo com a ortodoxia de tudo quanto é jeito e acha bonito isso. Eu não sei se é bonito, mas é o que eu estou vendo, né? É o que a história está demonstrando para mim. Aí eu percebo o seguinte, que essa formação econômico-social nova, para que eu tenha laço científico, para que eu possa sustentar esse negócio perante vocês, eu estou com a Natasha, com Laura, com Javier e com Marcelo, que são com outros que eu não conheço, que são pesquisadores inteligentes que não aceitam qualquer coisa que chega para eles. Né? Então, para eu provar que existe algo novo, eu tenho que mostrar a sua dinâmica de funcionamento. Então, eu percebo o seguinte, que surge uma economia privada na China, uma economia de múltiplas formas de propriedade, e instituições de mercado, né, como a Sasaki, que é a instituição que cuida dos interesses do Estado nas empresas estatais, e o setor privado e o público eles vão revezando-se nas tarefas econômicas. Então, os modos de produção internos daquela formação econômico-social, capitalismo, socialismo, pequena produção de mercadorias, empresas coletivas, elas vão se movimentando em conflito, tá? Em unidade de contrários, ou seja, o setor privado avança sobre o Estado em um momento, depois ele recua, ou seja, desse jeito, em dinâmica, né? E essa dinâmica após 40 anos, ou seja, após vários ciclos de inovações institucionais, foi gerando o quê? Foi gerando um Estado com uma capacidade qualitativa cada vez maior de intervenção na realidade, está aí uma explicação para a crise de 2008, e um setor privado muito grande, ou seja, as pessoas falam que a China é um país capitalista porque tem mais empresa privada do que estatal. Só que, quando nós analisamos as empresas, o setor privado, uma economia privada, geralmente nós, que já nos achamos muito inteligentes, nós estamos analisando a empresa privada que surge depois das leis, das inovações institucionais que nascem com a Revolução Puritana e que que dá na lei dos cercamentos na Inglaterra, que é na Revolução Industrial. Ali surge uma espécie de propriedade privada. Só que na China, a propriedade privada é uma concessão do Estado. Então, o Estado entrega para o cara, tira, põe, bate na cabeça, desse jeito, desde o modo de produção asiático. Então, a propriedade privada na China é completamente diferente da propriedade privada em qualquer lugar do mundo. Tá? De forma que a China, hoje, o setor privado, ele é o quê? Ele é completamente ancilar ao setor estatal. Ou seja, ele depende do Estado para crédito, depende do Estado para demanda, né? E na China, o que acontece? O Estado, as empresas estatais, eles passaram a ser o grande núcleo da economia chinesa, ou seja, não é um país capitalista também porque o setor privado não gera os efeitos de encadeamento da economia, não gera ciclos de acumulação, depende de bancos estatais para financiamento, depende do Estado para financiar, para ter demanda das empresas estatais, ou seja, é um setor ancilar da economia chinesa. E cada vez mais, professora Laura, o que acontece na China hoje, que pouca gente percebe, muito menos o Barry Naughton, né, é que existem formas de propriedade que vão surgindo, porque aí as nossas vantagens de ser geógrafos, né? A geologia, ou seja, existem aquelas camadas, a camada geológica a qual nós estamos assentados, ela é resultado da combinação de camadas geológicas anteriores. Ou seja, vão se combinando com diferentes camadas geológicas até aparecer uma terceira, que é a que nós estamos aqui hoje. Na sociedade acontece assim também. As formas históricas de propriedade, os modos de produção e as formações econômicos sociais nada mais são do que combinações de modos de produção de épocas históricas diferentes que vão se misturando umas às outras até aparecer uma síntese entre elas.
Então, o que acontece na China hoje? Acontece na China hoje o quê? Um surgimento de novas formas públicas de propriedade, tá? Tendo a propriedade pública como hegemônica. Só que é impossível, Javier, o Javier sabe disso tanto quanto eu, é impossível falar quantas formas existem, porque são várias. São várias. É muito fácil ficar numa zona de conforto e falar que existem 5 formas de propriedade. Vou estar mentindo, pessoal. Existem muito mais do que a gente imagina, porque a coisa está se misturando cada vez mais e gerando novas formas de propriedade que nós não temos conhecimento, que não está em nenhum manual do marxismo e nada. Né? Ou seja, é a China hoje, que os marxistas não conseguem enxergar, que os liberais não conseguem enxergar, porque não são preparados mentalmente para enxergar dessa forma essa realidade, em dinâmica. E isso eu digo para quê? Para mostrar que existe uma crise de pensamento no Ocidente, tá? Que atinge diretamente os marxistas, porque marxista ser contra o desenvolvimento é só no Brasil, né? É só na América Latina que a gente vê isso, marxista contra o desenvolvimento econômico, né? Sabe, antidesenvolvimentista, né? Ou seja, é uma maluquice, né? Só aqui na América Latina. Desculpe se eu estou sendo invasivo falar dessa forma, né? Mas é uma loucura, né? E existe uma crise de pensamento que a causa dela eu acho que são 3 ameaças à ciência, que eu falei para a Natasha, que é o ceticismo, o irracionalismo e o misticismo, que são 3 ameaças graves à ciência hoje. E os marxistas são os maiores representantes disso hoje no Ocidente. Por incrível que pareça, Sheila, o ceticismo... Ontem eu ouvi, por exemplo, falar que na China não está mudando nada. Na China não está acontecendo nada. O Xi Jinping é um cínico, que só fala, é um discurso moralista, não está nada mudando. Né? Pois bem, pessoal, voltando aqui. Então, dentro dessa onda, para encerrar minha apresentação, dentro dessa onda de inovações institucionais, eu vou chegando na minha explicação, ou seja, eu estou conseguindo começar a captar conceitos se manifestando no movimento real. O que eu percebo, pessoal? Em 2006, para caminhar para o final da minha apresentação, em 2006, o governo chinês ele se viu diante de um paradigma, ou seja, ou nós nos tornamos uma maquiladora mexicana ou montamos o nosso Sistema Nacional de Inovação Tecnológica, centrado nas empresas estatais. O que é o Sistema Nacional de Inovação Tecnológica? Todo mundo deve saber. É a junção de bancos, empresas e universidade. E centros de pesquisa. Você junta essas 4 esferas, você monta um Sistema Nacional de Inovação Tecnológica. Então, não existe... Pessoal, bolsa de CNPq é só parte do processo de inovação tecnológica. Uma pequena parte, infelizmente. Inovação tecnológica é banco e empresa. E mercado de valores. Por quê? Porque as empresas vão nesses lugares para se financiar. E, ao se financiar, elas financiam o processo de inovação tecnológica. E vão contratar esse monte de gente que está fazendo mestrado e doutorado para trabalhar para elas. É que no Brasil as pessoas não estão na empresa, né? Elas estão na universidade, né? O Brasil tem uma inversão de valores, né? Na China, 73% dos doutores e mestres, em qualquer área do conhecimento, trabalham em empresa. No Brasil, estão tentando emprego na universidade. Tá? Essa é a outra diferença fundamental. Então, o que eu percebo é que, a partir dessa política que envolve esse sistema de inovação tecnológica, na China começou a emergir, galera, é o seguinte: inovações tecnológicas disruptivas, que é o 5G, o Big Data, a inteligência artificial e agora o computador quântico. Imagina a capacidade de acumular milhares de dados. Para um planejador, isso é tudo na vida. Imagine planejar 50 anos atrás, sem computador quântico, sem Big Data. Né? Ou seja, o mundo nunca esteve tão pronto para as grandes narrativas e a esquerda pedindo pequena narrativa, né, pessoal? Ou seja, o mundo está demonstrando que as grandes narrativas estão na moda, deveriam estar na moda, porque o Big Data nos entrega isso, e a gente está perdido aqui no trem que não pode passar não sei por onde, porque vai matar o bichinho. Ou seja, é isso, hein? Desculpem também a minha sinceridade. Né? Então, o que acontece? Ao surgir essas novas plataformas, o Estado se apropria dessas novas plataformas, ou seja, já estou chegando na minha explicação de 2008,
E ao absorver essas novas plataformas, o Estado eleva a sua capacidade de planejamento sobre a economia. Isso, do ponto de vista filosófico, significa que existe uma elevação da capacidade humana de dominar a natureza. O que significa, do ponto de vista das sequências dos modos de produção em Marx, que existe um novo modo de produção na China aparecendo. Mas o problema que arruma a minha cabeça. O Barry Naughton, o pessoal chega na porta da casa, ele não entra na casa. Né? Aí o que acontece? Para terminar minha fala, tá? Eu sou um seguidor de Inácio Rangel e de Armin Mamigonian, que foi professor da Laura, eu acho também, né? E eu me deparo, eu tô desnorteado com essas informações, né? Ou seja, eu tô prestes, modéstia à parte, Javier, Nata, vocês me conhecem, sabem que eu tento ser um cara simples. Eu estou prestes a fazer uma descoberta científica, né? Só que estava faltando um passo para isso. Eu me deparo com o Rangel e eu queria um livro dele horroroso de ler, que é Elementos de Economia de Projetamento, que é um livro de microeconomia para engenheiro, pessoal. Olha isso. É um livro horroroso de se ler. Eu li 9 vezes esse livro, para perceber que o Rangel estava olhando para o projeto Sputnik e para a reconstrução europeia e vendo, olha, tem uma coisa nova surgindo desses 2 projetos aí. E o novo dessas duas epopeias, principalmente Sputnik, é o quê? É a possibilidade do ser humano construir e projetar o seu destino a partir da elaboração e execução de grandes projetos. E no caso do socialismo, esses grandes projetos eles têm que estar ligados a um objetivo fundamental, que é assegurar, apesar do avanço da tecnologia, que o desemprego se transforme em uma circunstância restrita ao capitalismo. Tá? Pessoal, então o projeto ele acaba aqui virando uma ciência na mão do Rangel, parte do processo de planejamento econômico. Eu mudo muita coisa da teoria do Rangel, evidente, porque é um livro de 59, mas eu mudo muita coisa para entender a China. Só que a que conclusão que eu chego para terminar minha apresentação? A primeira, as economias de projetamento, como o Rangel falou, que existiam, morreram todas. Quando cai a União Soviética, cai o leste europeu, cai o welfare state, vai para o buraco, surge um keynesianismo militarizado nos Estados Unidos. Né? Então, aquelas economias de projetamento do Rangel morreram. Onde ela está ressurgindo, pessoal? Na China. Na China. Ou seja, aquelas tendências que o Hegel fala, né, subterrâneas, que vão e voltam, né, vamos dizer assim. Né? Aí as coisas começam a se encaixar. Aí eu descubro, pesquisando e fazendo muito gráfico de Excel, são mais de 3 mil gráficos de Excel que eu construí para poder chegar a essas conclusões que eu estou falando aqui 40 minutos, o seguinte, na China hoje, eu tenho que descobrir quais são essas novas... Já que a China está jogando para frente a fronteira das ciências humanas e sociais, ao elevar a capacidade humana de intervir na natureza, nós temos que descobrir essas regularidades. É outra tarefa da ciência social moderna. Nós queremos explicar a China com as teorias antigas. O que acontece hoje? O que está acontecendo hoje, Javier, na sinologia ocidental? Ninguém entende o que está acontecendo na China. Tirando o Naughton, por exemplo, que sabe que é novo, então, mas ele é honesto falar que não sabe o que é, mas sabe que é novo. A maioria faz o quê? Ou cai no ceticismo, ó, que não é nada, é capitalismo, não sei o quê e tal, ou faz o seguinte, volta para a velha zona de conforto preferida dos economistas heterodoxos, analisar relações entre Estado e mercado, ponto. É uma zona de conforto. Eu vou analisar o estado de mercado, as relações, eu vou ver o que está acontecendo de novo ali. O que não deixa de ser um idealismo, porque parte de uma ideia anterior à matéria, né? E parte de uma teoria que está lá atrás, né? Pronto, eu vou tentar aplicar de novo criativamente para ver se eu consigo entender o que está acontecendo. Né? Eu não fiz isso. Eu pego um ponto de referência histórico, que é o projetamento do Rangeliano, da União Soviética, para poder entender a China hoje. E mudo completamente aquilo. Então, na China hoje, pessoal, para encerrar minha apresentação, vocês terem uma ideia, a China tem 2 milhões de engenheiros, arquitetos, geógrafos,
e economistas voltados para a execução, elaboração de grandes projetos. Tá? E nas pesquisas que eu fiz, e que está chegando agora para mim os resultados, as entrevistas, curiosamente, qual que é o objetivo de vocês? A pergunta que eu faço. Assegurar que o desemprego seja algo restrito ao capitalismo. Parece que eles leram o Rangel SPT9. Então, na cabeça deles, pessoal, esse pessoal tem que fazer uma migração. Dos últimos 10 anos, a China gerou 130 milhões de empregos urbanos. Isso significa metade do Brasil, 60% do Brasil saindo do campo para a cidade em 10 anos. Sem favelização. Dá para vocês imaginarem, pessoal, o grau de planificação de uma economia dessa? Não dá. Porque eles têm que combinar as tarefas de catch-up tecnológico para alcançar acho que o Wallace Moreira falou sobre isso aqui, de forma brilhante, como sempre, para alcançar os Estados Unidos e garantir a geração de 13 milhões de empregos urbanos por ano. Estão conseguindo. Isso é uma coisa superior que está sendo feita lá. Aí, quando eu observo as leituras do Rangel, o que eu vejo na China, a minha experiência com teoria econômica, com filosofia, com história, o arcabouço intelectual que eu reuni, que é muito pouco, eu sou um cara novo e não sou um cara tão inteligente, eu sou esforçado, né? Sabe? Chega-se à conclusão, aí eu vou buscar o quê? A cereja do bolo da descoberta, né? Científica, né? Entre aspas. Eu falo isso porque os chineses falaram isso quando eu fiz essa apresentação para eles. Aí eu vou me perguntar, pessoal, o que é socialismo nesse processo, nessa história toda? Já que não é um reino celestial, como o pessoal acha que quer que seja. Eu falei para vocês aqui que os nossos marxistas são tão kantianos que, para eles, tudo é qual o nome do negócio? Idealismo transcendental, que são aquelas categorias a priori que você define para entender uma realidade, a priori, né? Não no movimento real. Então, a priori, tudo é capitalismo, tudo é financiarização, tudo é imperialismo, ou seja, então nada muda, é o ceticismo. E tem a coisa em si no Kant, a coisa em si é algo que você não aprende, é incapaz de se aprender no todo, e se você não se aprender o todo, logo não existe. Então, para eles também não existe socialismo. Tá? Então, para mim, eu não me refugio em conceitos abstratos. Aquele socialismo dos clássicos não existe ainda. A superação da propriedade privada, a democracia dos trabalhadores, a plena participação popular, isso não existe, porque não existem condições para isso, porque o socialismo é condicionado historicamente. Tá? Agora, o socialismo ele se manifesta como uma forma histórica hoje. Eu, quando olho um projeto de um trem, ou de uma ponte, qualquer coisa chega para mim aqui para analisar um projeto de uma ponte ligando o Rio do X a Y na China. Eu vou analisar o projeto. Então, eu não fico na porta, sujeito objeto separado, né? Eu faço a junção de sujeito-objeto, entro naquilo. E o que eu vejo na essência de um projeto, pessoal? Eu vejo a razão humana construindo para o futuro. A razão humana construindo o catch-up tecnológico, aquele projeto, e construindo a possibilidade de gerar 13 milhões de empregos urbanos por ano. Isso significa, pessoal, que o projetamento ele é um projeto libertador, porque ele liberta o ser humano, estrategicamente, do fetiche sobre si mesmo, né? Ou seja, o socialismo acaba se apresentando nesse mundo, a partir da China, e o projetamento, quanto uma forma histórica, como a transformação da razão em instrumento de governo, que é o oposto do capitalismo, né? Que é essa irracionalidade maluca toda que a gente vê aqui no Ocidente, né? Então, a nova economia do projetamento, para mim, é a forma histórica com a qual o socialismo se apresenta no mundo hoje, tá? Tendo como definição o socialismo, a definição de socialismo para o trabalho é a transformação da razão em instrumento de governo, ou seja, é basicamente isso que eu tinha para dizer para vocês, né? E esse projeto ele é desenvolvimentista, tá, pessoal?
Não tem jeito. Você construir 20 mil quilômetros de trem de alta velocidade em 40 anos, em 40 mil quilômetros de trem de alta velocidade em 20 anos, é isso, né? Eu quero agradecer muito a chance de expor a minha agenda de pesquisa. Eu quero voltar para dar um curso com slide, com leitura, com isso, com aquilo, sobre isso que eu estou apresentando para vocês, tá? Eu vou nessa aqui, vou ficar aqui até às 8 ouvindo vocês, o Javier. Um beijo no coração de vocês, obrigado. Muito, muito obrigada, professor Elias, nosso oráculo. Obrigado, muito obrigado pela apresentação. Então, agora eu quero passar a palavra ao professor Javier. Bem-vindo. Boa noite a todos e todas. Boa noite. É uma satisfação participar com você. Natasha, te conheço agora um pouquinho mais. O convite, Marcelo. Um prazer estar com a Laura também. E, bom, e o amigo Elias, que eu já conheço o que ele vai falar, mas para mim sempre é algo novo. É uma coisa, uma contradição inerente, né? Eu já sei o que ele vai falar. Eu sei mais ou menos a forma de pensamento. E, bom, essa amizade de 2 anos que parece que eu tivesse conhecido ele há muito tempo, né? Bom, e ali, à frente, ao pessoal da arquitetura. Aqui tem gente da pós e da graduação, não tem? Então, eu tenho um slide aí, mas eu vou fazer a coisa mais informal. Eu não sou geógrafo, mas tem uns mapinhas legais, uns gráficos, então vou ir passando. E eu acho que pode ajudar bastante na minha fala, né, aqui. Vou compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui. Me avisa se está tudo bem. Isso foi... Bem, vamos ver. Dá para ver ou não? Tá. Tá, aqui, essa fala minha é sobre uma dicotomia. Eu coloco de propósito essa dicotomia, que foi uma dicotomia que foi colocada em 1945, né? Capitalismo global sob a hegemonia dos Estados Unidos, uma ordem mundial diferente, né? De caráter multilateral, pluricêntrica, né? Pluricêntrica para focando na minha área, né, de relações internacionais, economia política internacional, centros econômicos, né? Porque para a política, na minha área, fala mais multipolarismo, né? Eu não vou entrar na discussão disso muito mais. Eu vou usar o termo Samir, né? Eu acho melhor. Pluricentrismo, nos últimos, alguns de seus escritos na década de 90, né? Qual é o desafio desse pluricentrismo? Porque não é a primeira vez. Você tinha uma tríade capitalista, né? Japão, Europa Ocidental, Estados Unidos, dominante. Você já teve multipolarismo no século XIX. E se poderia falar dos emergentes do século XIX, que eram Estados Unidos e a Alemanha, né? Mas tem algo novo aí que Elias ajudou também a dar uma luz, um aporte dele impressionante nesse sentido, é que no centro desse capitalismo ou desse sistema econômico global surgiu o novo, e o novo é um país no qual está surgindo uma nova formação social. Culpa de Elias, eu fui ler todo o debate Luporini, Sereni sobre formação social, trouxe desenvolvimento desigual de Samir Amin, que eu acho que é a pessoa que, de maneira mais didática, isso é uma recomendação para alunos, diferencia entre modo de produção de formação econômico-social, formação socioeconômica, dependendo das traduções, né? Eu acho que o modo de produção não são sequências históricas, não há etapas, né? A metáfora de Marx era a geologia, já colocou aí a anatomia. Elias sabe muito melhor do que eu isso. Se conhece o novo, né? O novo está na superfície. Essas capas geológicas marcam, né? Em alguma medida, o novo está sendo construído a partir do anterior.
inevitável. Por isso, em grande medida, eu me identifico com a fala de Elias, apesar de alguns debates que nós temos, mas na essência é isso aí. Para mim, o progressismo é um tripé: nacional popular, desenvolvimentismo e socialismo. Para mim, esse tripé. Sem esse tripé, você não avança. Eu acho que a China mostra, em grande medida, os desdobramentos do tripé num contexto civilizatório específico. Aqui, meu livro já está quase esgotado. Não sei se vamos tirar outra volta, vou fazer propaganda, porque não só Elias vai fazer propaganda, né? Tem e-book também agora. Está no Black Friday, R$20. Acho que sobram 80, 100. Hoje fui passar pela editora. E nós estamos organizando um livro com o professor Li Xin, que temos algumas diferenças. Não. Eu acho que a lavagem cerebral dos europeus fez mal para Li, que é chinês, mas ele estava muito tempo na Dinamarca, né? Mas nós temos um capítulo com Elias aí nesse livro também. A previsão é 2022. Já recebemos todos os capítulos. Agora passa para revisores e queria fazer um pouco de propaganda em relação a isso. E também falar que já estou pensando no lançamento do livro de Elias na PUC Minas, tá? Presencial, trazer ele para o ano que vem, começou o ano que vem. Né? Ok. Então, algumas perguntas, né, que para chegar na minha ideia de globalização com características chinesas, ou globalização embedded, instituída, que embedded fica melhor em inglês, termo emprestado não só no conceitual, mas também no conteúdo de Karl Polanyi, né? Uma economia, um mercado e uma globalização na qual ela está instituída em unidades políticas que dão rumo a essa globalização, né? Por essa razão, o caso da China e a proposta dela é menos financiarizada, ou praticamente as finanças não mandam, né? Então, assim que as instituições financeiras lideradas pela China sejam chinesas, que se expandiram, né? Ou as minilaterais, multilaterais, o Banco dos BRICS, ou o Banco Asiático de Investimentos em Infraestrutura, elas são comandadas pelo Estado, pelos Estados, em alguma medida, né? E não pelas finanças de corporações privadas, né? Isso podemos chegar lá depois. Então, qual é o papel da China e a emergência da China nesse multilateralismo, nesse novo multilateralismo, né? Frente a uma globalização neoliberal que sofre mais uma crise. Outro dia estava escutando e eu senti um pouco de vergonha alheia, né? Eu pensei em Elias, não mandei para ele porque ele já está muito... Varoufakis, todo mundo conhece Varoufakis, né? O popstar grego, falando de que a primeira parte é um show de contrafácticos, né? Ele fala de que não implora por uma não guerra fria, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele fala que se estivesse falando essas coisas que fala na China, ele estaria preso, porque ele tem os amigos marxistas na Universidade de Pequim, e ele conhece o pensamento. Os amigos dele, nenhum deles está preso, tá? Estou avisando, mas ele seria preso, não sei por quê. Autoritarismo, da via autoritária, e depois fala de que o capitalismo de 2008 ele teria acabado se não fosse por duas razões. Teria acabado, observem o FED imprimindo moeda, né? E a China, que ajudou o capitalismo de 2008. Eu não sei para onde criticar ele, né? Mas foi muito interessante a fala dele. Sim. Vou contextualizar, porque a gente tem uma pesquisa que a gente cartografa
esses principais porta-vozes do deep state americano, e ele é um dos principais players financiados pelos Estados Unidos junto a essa rede internacional progressista, né, do Bernie Sanders. Intuía isso, Natasha, intuía. Não, nós temos todos os dados, todos. Uma pessoa que fala que seria preso na China e que tem uns amigos marxistas na Universidade de Pequim, que nem é uma rede, inclusive é uma rede que tem aí o Haddad, a Carolina, o Bernie Sanders, o Varoufakis, a Ada Colau, todos eles financiados. Deve estar o Branco, o amigo do Elias, o Branco Milanovic. O George Soros, a Open Society financia essa rede 15M Bernie Sanders. George Soros, que é o único que fala a verdade. É o primeiro que, em 2017, fala que o maior inimigo do mundo livre é o Xi Jinping e o Partido Comunista. Isso, mas, exatamente. Para mim, é o termômetro. Exatamente. Sim, ele fala a verdade porque ele, logicamente, se apresenta como o líder do mundo livre. Aí você pode deduzir o que significa o mundo livre, né? Exato. Então, ele, para mim, ele é o único que fala a verdade. Mas ele ou como falaria o Pepe Escobar, né? O master of the universe, né? Então, vamos ver lá. E depois eu queria fazer uma ligação entre a China e o sul global. Aqui também é o esquemático, mas questões, o que está mudando na ordem mundial hoje, o que a crise do multilateralismo e da globalização neoliberal liderada pelos Estados Unidos representa para o sistema mundial de hoje, papel da China no processo, presença crescente da China no sul global, que significa isso também está totalmente deturpado a relação da China com o sul global. Primeiro, temos que partir da ideia não idealizada de que relações internacionais são relações de interesses. As pessoas acham que vão ver o mundo da utopia de Tomás Moro, que influenciou toda a ciência moderna. Thomas More, eu acho que é mais influente do que Keynes. A ideia de utopia. Depois lê Pepe Escobar, não, perdão, o Pepe Mujica, perdão, os uruguaios, falando de utopia. Mas que eu amo Pepe Mujica. Mas estamos. As relações internacionais são interesses. Se negocia. Cito Elias, a vida é dura, não é fácil, não. Então, logicamente que isso implica, na expansão da China, numa expansão de projeção de poder. Não tem nada a ver com projetamento, projeção, não projeto. Se projeta um poder, que poder hoje fala soft e hard power, o hard não estaria ligado a invasões como o Ocidente, e sim no seu próprio poderio econômico. E isso foi discutido hoje tive uma aula longa com meus alunos na graduação, toda a tarde. Basicamente, entender que chegou um ponto que as sanções que os Estados Unidos aplicam à China é um bumerangue. Não só que não fazem nada, elas fortalecem a China. Tem vários exemplos. Chegou um ponto de não retorno. Muito interessante. Isso é hard power da China. E ter a fortaleza de que você recebe uma sanção unilateral de uma prática usual dos Estados Unidos, e pouco previsível. Com o Irã foi uma sacanagem o que fizeram. Depois posso explicar isso. E que o outro lado não só que não afeta, mas que se fortalece. Chegou nesse ponto. Então, eu divido em 4 aqui por razões didáticas. Tudo isso está interligado: geopolítica, economia global, instituições, ideologia. Então, essas 4 dimensões estão sendo afetadas pela expansão da China. Que se pode falar de uma formação econômico-social em processo de hibridização, um termo que não me convence, mas estou usando. Então, a nossa hipótese mais geral, né, é que essa grande globalização promovida, estimulada e liderada pela China, ela desafia os fundamentos dessa globalização neoliberal em mais uma crise.
observamos, tem crise na década de 90, e cada crise dessa globalização neoliberal parece que fortalecesse a globalização e o neoliberalismo. Não é como fala Varoufakis, que estava morrendo o capitalismo em 2008. Tem uma evidência disso. É a de 2001, que se fortalece com a expansão e o novo imperialismo americano reforçado, né, com as intervenções terríveis, Afeganistão, Iraque. Afeganistão, 20 anos, não construíram uma ponte. Afeganistão vive de 75%, 80% da ajuda externa. Em 20 anos não houve não fizeram uma ponte. E agora tem que falar mal de Camboja, né? Em 2002, 37% da população não tinha acesso à energia elétrica. E em 2019, 97% da população de Camboja tem energia elétrica com investimentos chineses. Mas agora tem que falar mal de Camboja. Tem uma onda aí. É fácil porque eu vou para a geladeira da minha casa, pego uma... Está funcionando, tem eletricidade. Eu posso falar mal de Camboja. Né? Então vamos lá. Então são 4... Acho que há uma dialética aí interessante, uma dinâmica, sempre em movimento, e aí eu surfo nas bases materialistas e sentido teórico, né, do Elias. Aqui as forças ideológicas têm às vezes a força material, né? Quando você controla a mídia global, esses monopólios, você tem uma força como se fossem forças materiais para modificar a realidade. A mídia modifica a realidade também, não só. Okay? Também se poderia ter uma leitura como uma grande revolução passiva desigual, né? Que está emergindo. Conversando com meu amigo Leo, que ele é totalmente gramsciano, ele fala, quando fala revolução passiva, fico pensando, né? A revolução passiva é a regra. A exceção é a revolução. A revolução passiva é o que acontece sempre. Em todo processo de transformação, a regra é a revolução passiva. A revolução mesmo, observar a história não mente, vamos ser maquiavélicos, a revolução mesmo é um ato épico e excepcional, que promove mudanças em outros lugares, em outras geografias. Revolução Francesa, Russa, Chinesa. Né? Algumas pseudo-revoluções, como a mexicana, mas que foi uma grande revolução, talvez passiva. Né? Então, aqui tem uma inspiração do embedded, da ideia de globalização que vem de Carpolani, que, sem saber, ele também era um dialético. Né? Ele é reivindicado e ele é trazido também por Samir Amin na sua última obra, resgatando um elemento fundamental a partir do capitalismo consolidado. O capitalismo, quando vira um modo de produção dominante mesmo, que é final do século XVIII, começo do século XIX. Ele não era dominante no sentido, me fala, capitalismo financeiro da época renascentista. O capitalismo ele é dominante quando acha seu outro, e o outro é o proletariado, né? É a classe que surge com a industrialização. E a lei do valor no sentido o que Marx está analisando, século XIX. E então não é um fato casual que Carpolani se debruça sobre o século XIX para entender o processo de mercantilização do ser humano, da terra e da moeda, que não são mercancias por natureza. Não são mercancias porque não são produtos, ele fala, são mercantilizados, porque eles não são produtos feitos para serem vendidos no mercado. Eles vão, e Marx mostra isso, o processo de tudo virou mercadoria. Né?
Então, mais uma inspiração para pensar esse tipo de globalização. No caso do século XIX, o disembeddedness, o modo de produção capitalista, que abre em um processo. Bukharin falava isso, do imperialismo. Ele falava expansão e aprofundamento das relações de mercado. Se mal não lembro. Expansão geográfica e aprofundamento. Se dá no século XIX. Né? E a grande hipótese aí é que a China está reformulando essas 4 dimensões. Né? A China está reformulando, não sozinha, mas liderando a reformulação. Nós temos que entender hoje que não existiria a Belt and Road Initiative sem a Federação Russa. É impensável. A Federação Russa, liderada por Putin, uma espécie de cesarismo, às vezes de centro, às vezes um pouquinho mais à esquerda, um cesarismo pragmático, denomino eu, né? Ou bonapartismo pragmático, de caráter mais defensivo, né? Mas a Rússia é uma grande potência, né? E vai continuar a ser. E vai continuar a ser. Goste ou não goste dos Estados Unidos, a China já sabe isso. A Rússia é uma grande potência. Hitler menosprezou, Napoleão menosprezou antes, né? Tem muita gente aí que hoje menosprezia, mas não. Mas deixemos para lá. Então, a dimensão econômica, nesse sentido, né? Falamos de globalização neoliberal, que está sendo desafiada, e agora eu acho que de uma maneira mais existencial. Não é 2008. Eu acho que todo o trabalho de Elias mostra como, de uma maneira diferente, esse neoliberalismo está sendo colocado em xeque. Soros mostra de outra maneira. Não é Elias, mas Soros mostra. Eu acho que gente da direita, conservador, ultra-reacionário, às vezes ilustra melhor do que a esquerda ocidental. Até rústicos, como o secretário de Estado, me ajudem aí, do Trump, parece que foi Pompeu. Pompeu. Vivemos enganados 40 anos, ok, beleza. Isso é marxismo-leninismo, beleza. Ele falando. O que outros não falam. Sim. Se você pegar a governança da China, está aqui, marxismo-leninismo. Não tem um lugar no mundo, talvez Vietnã, em proporção, que tenha tantas escolas de estudo sobre Marx e Lenin. Não sei, Elias pode me ajudar, não sei, como na China. Né? A dimensão geopolítica, que eu denominei de maneira, coloquei vermelho, o multipolarismo de Guanxi. Claro, eu escrevi pequeno artigo sobre Irã, né? Com um colega que é muito, que é topo, estudo mais da política interna de Irã. Né? Mas Guanxi, porque a política de amizade de redes como os chineses fazem. Eles não vão fazer, nem com a Rússia fizeram, nem pretendem, fazer essas alianças da Guerra Fria que os Estados Unidos está propondo fazer. Essa invenção do Indo-Pacífico, sempre foi Ásia-Pacífico. Estados Unidos acha que a Índia vai assinar um acordo de estilo OTAN. Né? A Índia é muito pragmática. A Índia se casou com os Estados Unidos na Guerra Fria, depois se casou com a União Soviética. Agora com o Modi está mais pro-americano, porque está meio cercado. Mas se pretende um casamento com a Índia, vai perder. Não viram história, né? Observem o comportamento da política externa da Índia, que podemos fazer 1000 críticas ao regime de Modi, o que for, mas tem uma coerência, ele pendula muito pragmaticamente. Agora está sendo cercado. Vai sair um artigo meu na Conjuntura Internacional, eu vou divulgar depois para a Natasha, sobre os BRICS. Os BRICS foi na Índia, virtual. A fala de Modi eu li todas. Li e ouvi algumas. Putin, Modi, Bolsonaro, quase se ajoelhando frente à China, pedindo
agradecendo pelas vacinas, me parecia uma maravilha. O Modi falando de um relançamento dos BRICS. E foi no momento em que houve a retirada dos Estados Unidos em Afeganistão, mesmo momento, posterior à cúpula, Putin batendo, que tem uma relação excelente com a Índia, a Rússia, inclusive no pós-Guerra Fria, Putin batendo nos Estados Unidos, que era o cara que tinha que bater aí, e Xi Jinping, Modi falando da revitalização dos BRICS, Irã entrando na cooperação de Xangai, né, no sistema de segurança. Não é uma aliança no sentido ocidental, mas é uma associação para a segurança dos euroasiáticos, né? Irã dentro, Índia está. E Xi Jinping marcando os 4 pontos fundamentais do próximo BRICS, que eu acho que vai ser presencial, e o papel de Xiamen nisso. Então, estamos vendo o pêndulo e a renovação dos BRICS. Né? Na dimensão geopolítica, isso não implica que os Estados Unidos não promova a guerra híbrida. Bom, Pepe Escobar deve ter falado sobre isso também. De onde os Estados Unidos saem, surge o Estado Islâmico, porque agora tem os atentados no Afeganistão, é o Estado Islâmico. Não existia antes o Estado Islâmico no Afeganistão, agora tem. E depois temos 2 dimensões aqui interessantes, que é a institucional, que aqui eu coloco como superestrutura, mas tem uma relevância muito importante. Né? Se estamos frente a uma ordem liberal restritiva, rule-based order, liberal order, como fala os Biden, né? O que quer retomar a hegemonia, a liderança americana, né? Que seria, não é outra coisa que um G7 restrito, um multilateralismo que eles se denominam multilaterais. Eu acho que uma sinalização, Xi Jinping não ter participado na cúpula do G20, uma sinalização forte. O primeiro-ministro do Japão também não, e o Putin também não. O relacionamento da China a partir de uma dinâmica bilateral, minilateral e multilateral. Resumindo, bilateral com alianças, com acordos individuais, esse Guanxi se vai conformando. Os acordos bilaterais ajudam a consolidar os minilaterais e os multilaterais. Os minilaterais a partir de 2 focos, os foros, que é o foro FOCAC, que é pioneiro, né? Cooperação China-África, Fórum China-CELAC, tem o 16, agora 17 mais 1, Europa do Leste, Grécia com a China, tem o Fórum de Macau, países lusófonos, etc, etc. E o RCEP, os acordos de comércio. O RCEP é a grande sacada da China, né? Que não precisa todo mundo, é um ASEAN Plus, que não precisa todo mundo ratificar. Se a ASEAN, que são 10, ratifica, mais China e a Coreia do Sul, já estaria vigente. Estão dentro rivais estratégicos, Austrália e Japão também. E tem Nova Zelândia também, que agora está de mal com a Austrália, né? Pela grande política externa de Biden, né? E o submarino nuclear. Posso deixar para questões isso. A dimensão irracional é a grande sacada que não é chinesa, vem da Europa, se reconstrui com Hu Jintao, se reconstrui com Xi Jinping, que é a ideia de comunidade de futuro compartilhada para a humanidade. Que eu entendo que contrasta com o sistema de Westfália restrito, que é o herdeiro disso, o G7 restrito, Europa mais Estados Unidos, Europa Ocidental mais Estados Unidos, que é o berço do Westfália, né? Que era um grupo de estados cristãos que falavam entre nós, a gente não briga mais, aceitamos cristianismo, mas vamos, a partir de agora, tomar com todo mundo. Século XVII.
A gente não briga mais aqui. Acabou a chacina aqui. Então vamos tentar a gente entrar e vamos para o mundo. Na época do pré-capitalismo, não o capitalismo já como modo de produção dominante, né? A partir do século, final do século XVIII. Essa ideia de comunidade de futuro compartilhado tem uma evolução que a gente já trabalhou com a Francesca, uma colega nossa também, que tem muito a ver com expõe as fragilidades do termo relações internacionais. Já é um termo frágil. Nós vamos para agora um novo convívio, ou se não, destruição. O novo convívio é uma relação entre relações interestatais, internacionais, transnacionais e intercivilizatórias. Se a gente não contemplar a questão intercivilizatória, a gente, que não é novo, eu acho que essa questão vem do direito internacional público, da jurisprudência, e que tem base no que os chineses, inclusive Xi Jinping, num discurso, fala de Westfália ampliada, que não é outra coisa que os princípios de Bandung, Sul-Sul, baseados nos 5 princípios de coexistência pacífica. Não é intervenção nos assuntos internos de outros estados. Em nome de democracia e direitos humanos, em nome de qualquer princípio, o imperialismo faz disso uma forma de intervenção. É impressionante. Eu lembro, eu li, minha tese de doutorado só foi crítica sobre o liberalismo, Hayek, and so on. Não foi crítica, não sou um convertido, não sou um liberal, queria entrar no mundo liberal. Quando teve a Declaração dos Direitos do Homem, né, do homem no sentido genérico, né, hoje não pode falar disso, direitos humanos, em 48, ela foi acusada de bolchevismo pelos liberais e conservadores. Ela foi acusada de ter princípios bolcheviques. De fato, não estava tão errado também, não. Logicamente que tem uma miríade de direitos que vão desde a liberdade de expressão até a liberdade de se alimentar e ter um teto. Só que, claro, há interpretações diferentes. Né? Tirar 800 milhões, a população da América Latina, em 40 anos, tirar da pobreza extrema, né? Como fez a China, Vietnã, na proporção mais ou menos. Todas as conquistas que fala o Banco Mundial e a ONU que tiraram gente da pobreza nos últimos anos, bom, 85% é China e Vietnã. Eu vi uns dados aí que são impressionantes. Claro, no mundo tiraram da pobreza uma América Latina inteira, né? Isso é direitos humanos também. Então, a interpretação é uma questão difícil, né? Depois, com o controle mediático, você pode ocultar o que acontece na Colômbia e na Honduras e expor, por conveniência, alguma coisa da Venezuela ou da Nicarágua, né? Amanhã vai ser El Salvador. Avançando um pouquinho mais, porque não quero ficar engessado eu acho que 2021, esse ano, foi crucial. Esse ano foi crucial nas grandes transformações que a China está vivendo, que Elias avançou, mas também nas relações internacionais e nos desdobramentos geopolíticos. Teve, fundamentalmente, aí, a China agiu muito rápido, organizou o plano 14º plano quinquenal, que já estava sendo conversado em 2020. O comitê do partido levou as 9 cabeças mais importantes em cada área da economia do planejamento para pensar o 14º plano quinquenal. Eu estudei ele em inglês, eu não leio chinês assim dessa maneira, né? Inclusive tenho uma palestra sobre isso. Assinou o RCEP, né?
assinou, mas foi congelado por pressão dos Estados Unidos, o Acordo Integral de Investimentos com a União Europeia. A União Europeia passou a ser, a China passou a ser o principal parceiro da União Europeia, deixando para trás os Estados Unidos, e assinou o grande tratado China-Irã, que é fundamental. Vai jogar outra peça Afeganistão agora, para completar a questão da Rota da Seda, do Belt and Road. Irã conseguiu da China, tirar da China, muito, muito. Conseguiu fazer política estratégica. Um país cercado, um país que foi traído. O acordo assinado durante o governo Obama foi um acordo assinado por todos os membros permanentes do Conselho de Segurança, mais a Alemanha. O acordo para tirar as sanções, tudo isso. Chegou Donald Trump, falou, as sanções, eu não respeito isso. Pronto. Qual é o grau de previsibilidade nas relações internacionais quando vem um governo? É que eu receio que o novo mandatário iraniano tem agora. Todo o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que são os bambambás, fala que o acordo é válido, já está assinado, pronto. E vem outro presidente e muda. Não, agora não vale mais, pronto. E não só que não vale mais. Se alguém fizer comercializar com o Irã, será sancionado. E aí entra o monopólio que eles têm com o SWIFT, não pode usar cartão de crédito, não pode transferir dinheiro via SWIFT. E os europeus tentaram fazer outro meio de pagamento para fazer comércio com o Irã. Irã não é um país pequeno, Irã não é Honduras ou Nicarágua. Não é, nunca foi. Né? É uma potência regional. Então, isso é muito, muito complexa, essa geopolítica aí, nesse plano, né? Qual é o que fica para o sul global, né? Bom, aí é o papel crucial da Belt and Road Initiative, né? Que eu denomino esqueleto da globalização com características chinesas, a partir de um elemento ideacional, institucional, como insisto, um acordo bilateral ele não se contrapõe a um multilateral, porque é a partir de acordos bilaterais que se assina um memorando de entendimento com a Belt and Road, ou que se assina o ingresso ao Banco Asiático de Investimentos em Infraestrutura, né? Que é a primeira instituição multilateral de pós-guerra que foi não liderada pelos Estados Unidos, liderada pela China. Estados Unidos foi convidado, não entrou. Os europeus entraram. Quando entrou a Grã-Bretanha de Cameron, todos entraram. Né? Não tem muito para ganhar. Quando perguntaram para Cameron, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, por que tinha assinado, né? Estados Unidos se sentiu traído. Né? Porque responde aos interesses britânicos. Pronto. Falou isso. Aí entrou Itália, Alemanha, todo mundo. Né? Javier, para não esquecer que o Cameron foi pego pela empresa jornalística de Soros no Panama Papers e teve que renunciar, hein? Sim, também renunciou porque perdeu o plebiscito, né? Ou seja, sim, foi uma pinta. O Brapins, claro. Sim. O Panama Papers e agora essa farsa, é uma farsa, né? Qualquer economista sério sabe que os paraísos fiscais Estados Unidos tem dentro do país. Vocês não vão pegar nunca um americano. Uhum. Essa investigação é direcionada. Claro. Não aparece a turma que eles querem que apareça. Entendeu? Não. O problema não é... E não, o pior que eu falei com vários. E qual é o problema? Se não é ilegal. A maioria não tem contas ilegais, não pode. Você pode denunciar um esquema de lavado que vai para um paraíso por um político brasileiro. Não é ilegal.
Isso se legalizou com o neoliberalismo. Então não é ilegal, é imoral. Qual é imoral se esses liberais defenderam sempre que isso é bom? Que vou acusar eu a Pinheira se ele falou que isso sempre era bom? O Paulo Guedes. Paulo Guedes, a gente pode falar, olha, quero o dólar alto, lógico, ele tem dinheiro lá. Se pode pegar por outro lado. Mas não o Macri. Macri, Panama Papers, tinha Macri. Macri foi o único presidente argentino que foi eleito, julgado, processado e condenado por contrabando. Não estou falando poderia. Foi. É o único da história argentina. Tudo bem. Então, e trabalhou sempre nesse ambiente. Agora, você... É isso mesmo. O Soros é o Master of the Universe. Temos que saber. Quando ele fica bravo, nós temos que ver ele. Porque o resto vai para o FAQ. Bom, aqui. Então, me aproximando, eu queria mostrar uns mapas aí, porque aí tem vários elementos do Belt and Road que é muito interessante. E hoje, com a pandemia, tem também a rota da seda sanitária, que eu fui pesquisar, bom, começou em 2015, 2017, estou com uma pesquisa em andamento, que mapeando toda a ajuda chinesa nos últimos 2 anos, sanitária e vacinas, com um grupo de pesquisa, inclusive na Argentina, que vamos publicar, levantamento muito detalhado. Às vezes não podemos precificar o valor de uma máscara, em 2020, agora. Vacinas é mais fácil. Então, eu tenho isso, eu acho que vai fortalecer em alguma medida essa rota da seda sanitária, né? Sobretudo com o sul global, né? E a rota da seda digital, que eu tenho um colega meu que está trabalhando isso, que estou esperando o resultado da pesquisa, um mexicano que está em Zhuhai, norte de Macau, né? Na universidade lá, muito envolvido com isso, e eu quero ver os resultados do trabalho dele. Eu não sei se pode ter uma síntese a partir disso, né? Quais são os atores principais, né? Os atores proeminentes na nova globalização são os Estados nacionais. E não é um fato casual. Todo o que o Elias falou. As grandes empresas estatais, hoje, das 25, bom, Fortune mapeia as grandes corporações. Por primeira vez, as chinesas ultrapassaram as americanas. 124, acho que são. Dessas 124, as 25 maiores do Fortune são estatais. 23 estatais, uma pública não estatal, porque ela é pública, é uma forma de propriedade diferente. Ela também cotiza na bolsa, né? A outra, não sei se não é a Huawei, que é outro tipo de propriedade. E isso trabalhei com os alunos em sala, porque falei, vocês têm que mapear isso. Ela tem a mão do partido, o fundador é do partido, né? Tem 1,28% das ações, mas tem poder de veto. O resto das ações são virtuais e são dos trabalhadores. A Huawei é uma espécie de trade union. Se você for embora, vai ganhar muito dinheiro, te paga muito bem, mas você não leva com você as ações. Me falem qual empresa no Ocidente é algo assim. Isso que fala Elias, que é muito, que devíamos mapear empiricamente, tipos novos de propriedade que estão surgindo. É uma coisa impressionante. Agora o partido está. E ele entrou com muita força a partir de 2016. 13, 14, 16, 17, 18, como uma forma de limpar também o objetivo de Xi Jinping, quando assumiu, da corrupção. Então tem um elemento ético aí, isso fala um britânico, não falo eu, né? Britânico. Um elemento ético que entrou no partido, né? Eu acho que eles leram Gramsci também, né? O príncipe moderno é o Partido Comunista, né? E o príncipe tem um dever moral,
Se não tem dever moral, ele se desagrega, né? Tem que ter. Né? E isso foi detectado, um diagnóstico lá atrás, antes de Xi Jinping assumir. Então, economia verde, anticorrupção e inovação. São os 3 pilares. Vamos lá. Queria mostrar uns mapinhas aí, chegando no final. Eu não vou... Aqui já falei muito. Aqui eu fiz círculos concêntricos para entender que essa relação não é excludente da China com o mundo, né? Que é o multilateralismo, o unilateralismo e o bilateralismo, eles agem de maneira conjunta. Fórum China-CELAC na América Latina, né? As políticas, ou os princípios das Nações Unidas, para a China é muito importante. Né? Hoje também defende a OMC. Estados Unidos se afasta da OMC porque tem que agir unilateralmente e a OMC é um entrave, né? Também. Então é interessante observar que isso não são mecanismos excludentes, né? Na política exterior chinesa. Então temos aí o Belt and Road que atravessa isso, mas eu queria avançar um pouquinho mais. Eu quero que vocês vejam o mapa, vocês que tem geógrafos aqui, isso é muito interessante porque isso está atualizado, né? O Belt and Road, países que assinaram o Memorandum of Understanding, né? Que são muito curtos, não são tão comprometedores. Investimentos, tem países da União Europeia, observamos, né? Tem, na América Latina, os 33 da CELAC, Caribe, 19 assinaram memorândulos da Belt and Road. O número 20, eu me atrevo a falar de que pode ser a Argentina. Tá? Eu estou apostando que o país 20 vai ser a Argentina. Okay? Por várias razões. Observem que o tinte político não é um problema. Nenhum problema. Não é problema o tinte político para fazer um acordo nesse sentido. Então, nós temos aí uma situação bastante interessante. Observo, já chegando ao final, os países da RCEP, a Índia se retira. Eu acho que em algum momento vai fazer algum acordo de outra maneira. É a maior zona econômica de comércio, é uma geografia mais dinâmica do mundo hoje em dia na economia global. Acho que o mapa ilustra bem. Aqui temos a história que se... aqui temos a história da Rota da Seda. O mapa, desculpem aí, a turma estava invadindo. Dinastia Han, contemporâneos ao Império Romano. O governo chinês não quer replicar isso. Isso está bem claro, o espírito da Rota da Seda, que é um espírito intercivilizatório. Tá? Essa dinastia Han, contemporâneo ao Império Romano, temos a Tanya Song, também tem sua Rota da Seda, e vou mostrar a última, histórica, que é a Yuan e Ming, que é a mais dinâmica. Aqui a Yuan na época de Marco Polo, os mongóis, né, Kublai Khan. Ming também, Ming é posterior, mas é a aproximação com os portugueses. Macau, que é um tipo de colônia muito diferente, porque os chineses vão falar, fiquem aqui e ajudem contra os piratas, numa época em que a dinastia Ming já tinha abandonado suas expedições gigantes de navios gigantes, os juncos, né? Cujos almirantes eram todos muçulmanos e eunucos. Aí temos o famoso Chang He. Mas teve 2 partes da dinastia Ming, uma de expedições e outra, século XV, e outra de olhar mais para dentro e acabar com essas expedições. Mas, de qualquer maneira, foi a época de contato com Matteo Ricci,
os jesuítas, né? Algumas dessas rotas da seda foram desativadas por pestes, né? Peste bubônica no momento. O espírito é intercivilizatório, né? Mencionei, já chegando no final, 5 princípios de coexistência pacífica, né? E a ideia, dentro desses 5 princípios, de outro sistema de ajuda, superando o sistema ocidental, que é totalmente inócuo em relação, até prejudicial, em relação a fomentar o desenvolvimento. Então, Yasmine Foulin, que é um assessor do partido, Yasmine Foulin tem um livro interessante que se chama Going Beyond Aid, pode ser lido como um orgânico, intelectual orgânico do partido. Ele é taiwanês, ele fugiu de Taiwan, tá? A história de Yasmine Foulin é impressionante. Nadando, fugiu, em 79. Logicamente que não estava na ilha grande de Taiwan, estava na outra que estava mais perto. Ele fugiu quase foi acribilhado, porque se matava de um lugar para outro. Podia. Mas ele deixava entrar. Aí o cara fez economia em Beijing. A história, ele fez doutorado em Chicago. Chicago Boy. Ele inaugurou o primeiro MBA na Universidade de Pequim. A esposa também fez doutorado lá, que deixaram sair de Taiwan depois, mas ele não conseguiu ver os pais. Ele foi chamado o ano passado para elaborar o plano quinquenal. Ele é um dos 9 chamado por Xi Jinping. E o 7 mais poderoso. Vamos conversar sobre o plano quinquenal, né? Então, estamos falando de uma figura. Alguém me falou, me criticou num paper, não, porque ele não representa, a ideia dele não representa a política externa chinesa. Ok. Não, depois desse comentário, ele foi chamado por Xi Jinping. Bom, está errado não está, né? Mas a crítica dele é o sistema de ajuda ocidental, que aí isso daria para um curso completo. Okay? Aqui já mencionei os fóruns, né? E conclusões. Estamos chegando ao final, que eu falei demais. São essas 4 dicotomias que a gente eu coloquei como contrários, mas de fato pode surgir alguma coisa híbrida aí, ou uma coisa nova, a partir desses contrários, né? Formas econômicas híbridas intercivilizatórias. Logicamente que para isso tem que ter um consenso entre grandes potências, entre o conselho. Eu acho que a Rússia está nesse sentido, a Rússia de Putin. A gente tem aprendido bastante dos erros do Ocidente, isso é muito remarcado por Lavrov, talvez um dos mais eficientes ministros de Relações Exteriores que nós temos, desde o meu ponto de vista. Inclusive com Wang Yi, né? Lavrov é uma pessoa. Estamos numa fase, talvez, que não está colocado aí, na Eurásia, uma espécie de doutrina Monroe da Eurásia, né? Eurásia para euroasiáticos, com a saída americana. Hoje está sendo debatido nos Estados Unidos, na Foreign Affairs, o fim das intervenções. Eu não vejo uma coisa tão mecânica assim. Eu acho que os Estados Unidos vai tentar, e estamos observando no nosso hemisfério, tentativas de manter o controle, guerras híbridas, etc, etc. Né? Não há... Deveria ter uma revolução epistemológica em todo o pensamento americano para que aconteça algo tão radical. A pergunta é se vamos ter um novo convívio, uma nova governança, são questões em aberto, né? Evidentemente, os chineses não gostam de falar de geopolítica, mas já há um debate dentro da China, muito rico. Alguns falam de geopolítica confucionista, outros de geopolítica híbrida confucionista, outros falam que é geopolítica chinesa. Eu estava lendo um debate dentro da China. Ninguém está preso. Não estão presos os amigos de Varoufakis, eles também não. Alguns veem isso como uma rivalidade intercapitalista. Eu estou longe disso. Não tem nada disso.
Eu acho que estamos frente a uma presença nova, né? De algo novo, que falou Elias. Eu concordo com a questão e os conceitos de formação econômico-social. E isso tem implicações para discutir imperialismo e colonialismo. E nós estamos discutindo também com os alunos, que eu pretendo discutir no próximo semestre com alunos da pós, né? Como é um projeto, e aí cito Elias também, né? Como é um projeto, uma projeção de poder, gostemos ou não de projeção de poder, né? E na grande medida se faz de maneira defensiva também. E essa projeção de poder implica geopolítica, né? Que não significa homogeneizar que toda projeção de poder é mecânica, como o Ocidente fez desde sua expansão, né? Talvez isso seja uma exceção a esses tipos de conquistas, né? Bom, basicamente por aí, eu só queria agradecer mais uma vez. Aí tem uma série de bibliografia, eu por aí, cito Elias aí, não citei o último livro, mas também convido para comprar alguns artigos que eu publiquei, que inspiraram toda a minha fala. Mas eu queria avisar para todos os alunos que a PUC Minas vai lançar a primeira especialização em estudos de China contemporânea, o IEC, totalmente virtual, que eu saiba é a única no Brasil. Eu vou fazer convites para palestras, já me deram ok da PUC, vamos divulgar, totalmente virtual. Elias vai dar curso para nós, já está dentro. E vai ser uma especialização em China contemporânea. Muito e bom. A minha ideia, tem gente com debates diferentes. O professor Evandro da FGV, tem jornalistas Janaína, tem gente que vai falar de tecnologia, tem palestras como a de Wallace, que vai dar palestras sobre a relação. Wallace vai falar nessa especialização sobre os chips da China. Tem uma pesquisa feita. Estou fazendo propaganda, mas estou também mostrando que também estamos no esforço, e acho que Elias já está fora, mas já sabe tudo isso, um esforço para a gente compreender a China. Então, eu não quero que todo mundo pense como eu, como Elias, não, vamos no debate. Debate sadio, mas debate honesto. Javier, nós estamos investigando o urbanismo e a arquitetura na China, a produção do território. Maravilha! Então, eu vou te mandar algumas aulas nossas para você dar. Natasha, eu tenho meu amigo Gustavo Brito da FGV, da Economia, ele vai dar complexidade também na palestra. Como esse curso é o primeiro, nós estamos organizando, mas nós vamos ter em conta vocês, para alguém de vocês, dar palestras sobre o urbanismo da China. Sim. Ótimo. A gente tem que entroçar isso, porque é a primeira versão. A segunda talvez seja diferente. Sim. E talvez a especialização requer um curso de horas sobre o urbanismo na China. E esse convite abriu meus olhos também, porque a ideia é essa é a primeira versão, mas eu acho que vai ter sucesso. A minha ideia é lançar anualmente. Ótimo. Estamos organizando. Te conto já ao final. Mas me ajudam dois. A Mariana Burger, que morou na China, fez mestrado lá em Tsinghua. Ela fez doutorado comigo. Ela tem direito aí na UFMG. E ela está coordenando comigo a especialização. E um doutorando meu, sensacional, o Samuel, que trabalhou o Banco Asiático de Investimentos, está avançando nisso, né, que tem poucas pesquisas sobre isso. Mas, por isso, eu aproveitei porque eu vi que tínhamos um buraco aí que temos que aprofundar, que era a questão urbana, porque um dos 9 chamados por Xi Jinping para o plano quinquenal foi um especialista, agora não lembro o nome, né? Foi um especialista em urbanização da China. Sim, eu e Marcelo, a gente acabou de escrever um artigo para uma revista, eu vou te mandar, porque várias posições que você colocou, está tudo lá, sim, a gente está muito feliz. Marcelo, manda, Marcelo, sim. Vamos te mandar, antes de publicar, para você ler em off, mandar algumas aulas para você. Não, beleza. Uma coisa que eu achei muito legal da sua fala, professor,
Você falou várias vezes a palavra intercivilizatório, né? E eu falei com a Natasha, isso é incrível, a gente também abordou essa questão, né? Porque isso é um ponto de partida fundamental que identifica que a gente, né, tem mais de uma história, né, tem um outro mundo a ser descoberto, ou seja, as nossas histórias, a nossa história não é a mesma que do outro, né, da outra civilização. A gente precisa reconhecer que a gente não tem capacidade de entender a partir do nosso conhecimento, né? Então a gente precisa, né, se colocar em outro lugar, em outras perspectivas, né? E eu acho que isso é muito legal. Exatamente. Exatamente, eu acho que a sacada que me inspirou na releitura, porque eu li na graduação, né? Mas agora, quem estimulou muito é entrar nisso também foi Elias. Eu sou muito grato na pandemia, 2020, a gente bateu um papo muito papo sobre isso. Estamos no grupo da Claxo junto com Elias, né? Então facilitou também, né? Com gente muito bacana. Foi a questão de que o novo sempre nasceu na periferia. E isso é Samir Amin. O sistema, ele refina o que Marx deixou pela metade, para mim. Não sou ninguém para falar isso, mas que é a questão de formação social, que ele fala de modo de produção asiático, né? E Samir Amin fala de tributários. Tributários centrais, que eram os mais avançados, China, Indostão, e tributários periféricos, que era o feudalismo. E foi no sistema tributário periférico onde surge o capitalismo. Logicamente que a monarquia absoluta surge como o contrário do feudal. É seu contrário mesmo, que dá impulso a esse, mas foi na periferia. E, por isso, quando Samir Amin estuda a China, ele vê o potencial da periferia para surgir o novo. Quando ele fala, a China é socialista, ele não responde sim que não, ele fala que não. Perdão, ele fala, perdão, a China é capitalista, ele fala que não. Ele não se atreve a colocar o nome socialismo. A gente tem influenciado aqueles que lemos e relimos Lenin, né? O termo que eu não gosto, e Elias menos ainda, capitalismo do Estado. Então, os liberais hoje usam esse termo para falar da China. Só que muitos deles nem leram Lenin. Os de esquerda leram Lenin. Mas Lenin tinha uma coisa clara quando falava de capitalismo do Estado. Capitalismo do Estado não é o mesmo que capitalismo. Então, esse elemento, que eu não gosto do termo capitalismo do Estado, que pode ser a fase talvez monopolista, que já não é mais na China, porque a China promove a desmonopolização das estatais e faz concorrer entre elas. É o socialismo do mercado. Se vamos... Então, mas Lenin falou uma coisa para aqueles de esquerda que adoram esse termo. O capitalismo, Estado não é capitalismo, não é o capitalismo. Senão ele não teria defendido a NEP. Eu sou pró-NEP, tá? Eu sou desenvolvimentista, sou igual que ele, sempre fui. Por isso, quando ele fala algumas coisas, eu me senti identificado. Quando conheci ele, né? Eu sou... Logicamente que é o mesmo o desenvolvimentismo de hoje não significa o da década de 50. Lógico. Hoje tem outros estándares. A questão ambiental é fundamental. Fundamental. Não sou louco. Mas aqui entre nós, a falta de infraestrutura ferroviária para o Brasil faz muito mal. Estamos atrasados. Essa falta de infraestrutura básica faz a gente, talvez, prejudicar mais a biodiversidade e o meio ambiente do que ter uma infraestrutura básica de ferrovias, interconexão, usar menos caminhão, né? Mas aí tem que ter um planejamento, e aqui acabou. E no Ocidente acabou tendo um planejamento. Só um político argentino do peronismo fala isso, candidato a deputado aí da Capital Federal, que, segundo as pesquisas, não vai ganhar, mas é um cara mais lúcido. É um dos mais...
é bom ficar atento aí no Lopes Obrador. Ele está com esse projeto do Trem Maia, que é uma bioceânica, e ele está usando muito bem isso. Assim, eles descobriram 200 sítios arqueológicos no meio do percurso da região mais pobre do México e estão incentivando o turismo. Então, ok, vai levar... Eu consigo que tem que controlar o turismo para ser, porque o turismo também degrada. Sim. Mas é verdade. Mas vai levar a economia. Então, não é só uma linha férrea que vai cruzar uma região para levar soja. Não, eles Vocês têm não imaginam a inveja que eu tenho do trem que vai ao Tibete? Pois é. Quando eu vi. E não tem que ser um trem bala de 350, como esse que eu andei lá na China, Elias também. Mas agora chegou um bala lá no Tibete. Chegou um bala, mas é um trem vai a 150, 200 quilômetros, 170. Não, mas, gente, a inveja que eu tenho. Maravilhoso. Eu tenho inveja do trem que vai de Djibouti a Addis Abeba. Sim. Addis Abeba. Eu tenho inveja desse trem. Foi construído pelos chineses, imperialismo chinês. Sim. Ok, mas eu acho que por aí, não sei se abrem para perguntas. A gente pode bater um papo mais longo, né? Elias deve estar sofrendo porque estou vendo aqui que o Galo estava ganhando. Né? Meu Galo está ganhando. E ele é corintiano doente. Ele é corintiano, coitado. Ele tá me xingando, está ouvindo aí, não sei. Meu Galo está ganhando. Já deve estar finalizando. Gente, olha só. A gente não tem feito essas discussões entre a gente nessa disciplina, porque ela acaba tarde, está todo mundo muito cansado. E os alunos, a nossa forma de avaliação foi que todas as aulas, eles preparam questões num documento compartilhado em cima do que foi dito na aula. Eu acho que o que a gente pode fazer ao final é fazer esse compilado de questões e tentar mandar para todo mundo esse documento. Acho que pode ser um jeito de, sei lá, né, Marcelo, fazer até uma roda, manda para todo mundo, convida todo mundo de volta e faz um dia, uma noite. Pode mandar para mim, a gente só combinar. Minha logística é complicada porque eu tenho um menino de 7, outro de 1 e 4, aí sobra para a mãe, né? Mas vamos combinar, Natasha. E muito eu sou um pai velho. Pai avô tem que fazer tempo para fazer pilates, academia. Senão não dou conta, gente. Eu sou uma mãe ex-jovem, porque eu tenho um filho de 25 anos que mais me ajuda do que tudo. Então, assim... mas já está na fase de ajuda a mãe, né, gente? Maravilhoso. Já virei o jogo, já. Mas o pessoal pode fazer perguntas, mandar e eu dou uma olhada e a gente vai fazer um bate-papo em base às perguntas. Isso, ótimo, ótimo. Muito, muito obrigada, Javier. Você é a nossa bibliografia. Hoje foi conversando com as nossas bibliografias. Foi maravilhoso. Beijos, abraços. Eu estou aqui em BH e vamos comemorar a vitória do Galo. Não importa, não. Tá Carlinhos ganhou. Tá bom. Beijo, beijo. Mas eu gosto do Corinthians, cuidado. Gosto. Mas eu Galo aqui. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Bom Beijo, gente. Tchau, gente.